E aí pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo nós vamos conversar sobre os objetivos e os perfis de cada pessoa para determinados investimentos. Você conhece seu objetivo na Bolsa de Valores? Os objetivos dos seus investimentos, para o seu perfil e para o seu futuro? Então eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso daí hoje. Uma seguidora minha do meu canal do Instagram, essa semana, ela mandou uma mensagem para mim no direct falando bem assim comigo. Ian, eu te acompanho no Instagram, no YouTube, gosto muito do seu canal e tô com uma dor de cotovelo porque em 2019 eu vendi um determinado ativo, em 2020 eu vendi mais desse determinado ativo. E esse ativo, ele valorizou acho que 400%, que ela falou, e eu perdi tantos mil porque eu vendi esse ativo. Se eu tivesse vendido agora, eu teria ganhado isso vendendo ele agora. E ela me falou também que, por ela ter feito isso daí, quase que ela desistiu e largou a Bolsa de Valores por causa disso, e ela queria minha opinião, me perguntou se já tinha acontecido isso comigo e o que eu faria, o que eu penso sobre isso. E minha resposta para ela foi exatamente a seguinte, que eu nunca deixei de ganhar ou de perder R$1 na bolsa, porque o meu objetivo na Bolsa de Valores, nos meus investimentos, é inteiro focado em dividendos e me aposentar com renda passiva daqui a alguns anos de investimento, né? Então eu tracei a minha estratégia, né, baseada no buy and hold, e eu sigo ela fielmente. Então eu não tenho esses arrependimentos, né, de ter comprado mais baixo, vendido mais caro, deixado de vender, vendido mais barato, tá? Então isso daí não faz parte da minha estratégia e eu já estou com a mentalidade há muitos anos já formada para isso. Mas para você ver aqui, igual eu falei para ela, desde 2019 que aconteceu isso e ela tem arrependimento até hoje. Então até hoje, em 2 anos aí, ela não tem definido o perfil e o objetivo de investimento dela. Né? Então ela está ainda, parece que pulando de galho em galho, vendo o que é melhor, misturando investimentos, misturando formas de investir, estratégias aí, né? E muita gente também passa por isso, né? Quase toda semana eu recebo mensagens desse tipo, né? De pessoas desesperadas, porque caiu ou porque subiu, ações, né? Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque a dúvida dela pode ajudar muitas pessoas aí também. Então vamos lá. O ativo que ela falou comigo aí foi o Banco Inter, que ela comprou em 2019 e vendeu, e 2020 também. E ela falou que cresceu muito agora. E aí eu perguntei para ela, falei para ela, então, por isso que eu falo sempre que é importante você conhecer seu objetivo e o seu perfil. Porque, por exemplo, ela ficou com dor de cotovelo, igual ela falou, né? Que ela deixou de ganhar uma certa quantia de dinheiro se ela vendesse agora e não tivesse vendido no passado. E aí eu falei com ela que isso daí é uma coisa que você não tem controle sobre isso, né? Você não tem como ter certeza de que uma ação vai subir ou vai cair. Então, assim, quando você vai pensar em renda passiva, que seria dividendos, isso daí não faz nenhum sentido. E como você não tem controle sobre isso, como que você vai ter dor de cotovelo? Então como você vai sofrer, né, por uma coisa que você não tem controle? Isso daí é completamente emocional, isso é completamente passional, não tem nada de racional nisso, né? Então isso daí é a coisa que eu mais fujo nos meus investimentos, né? Então o que aconteceria? No meu objetivo, tá? Se eu pegasse Banco Inter naquela época, eu não teria comprado pelo seguinte, porque é um banco novo, tá? Não tem tanto histórico ainda, existem opções melhores no mercado de bancos mais desenvolvidos, pode ser que mais para frente, daqui a uns 5, 6 anos, eu olhe os balanços do Banco Inter e queira comprar ele. Mas como ele é muito novo ainda e não tem fundamentos que me agradam ainda, eu tenho opções melhores no mercado para o meu objetivo, então eu jamais me arrependeria de não ter comprado o Banco Inter. Você entendeu a diferença? Então, assim, isso daí está no meu controle. Então, se eu comprar uma ação, por exemplo, se eu pego e falo assim, não vou comprar Banco Inter, vou comprar Itaú. Peguei e olhei os fundamentos de Itaú. Receita aumentando durante os últimos 10 anos, lucro sempre aumentando nos últimos 10 anos, distribui dividendos, é um banco gigante, tem um patrimônio gigante, então é um banco bem seguro, né? Tá sempre buscando se inovar e tudo mais. Então, eu olhei ele desse jeito. Fui lá e comprei ele, tá? Botei ele na minha carteira pro meu objetivo de buy and hold, que é renda passiva, né, dividendos e segurança, né, ativos seguros que passam por crises sem sofrer muito. Fui lá e comprei esse ativo, tá bom? Então eu decidi, fui lá e comprei esse ativo. Se Banco Itaú, por exemplo, eu tivesse comprado ele em 2019, 2020 e comprei ele porque eu olhei os fundamentos dele, chegou hoje em dia, o preço da ação dele subiu ou caiu, para mim não ia fazer diferença nenhuma, porque eu olhei os fundamentos dele. Tá? Eu fiz o certo,
tá? Para minha estratégia. Então, eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Como que eu vou me arrepender de uma coisa que eu tenho certeza do que eu estava fazendo? Ali, eu tinha certeza, eu olhei os fundamentos, batia com a minha estratégia, então eu não tenho por que me arrepender de ter entrado nesse ativo. Agora, se eu, por exemplo, pensasse em renda ativa, então trader, né, de day trade, swing trade e position trade, ou outros, sei lá, opções, essas coisas assim, especulação, né, essas partes de especulação, aí eu poderia me arrepender. Só que aí seria outra estratégia, outro objetivo, entendeu? Então assim, para o objetivo que eu tenho, isso daí não faria sentido nenhum. Então não teria como eu me arrepender, eu ter dor de cotovelo, como ela falou, por causa disso. O que pode acontecer? Por exemplo, você tem um ativo muito bom, vou dar um exemplo aí, Cielo. Cielo ficou anos aí como líder top de mercado, continua líder top de mercado, né? E sempre com lucro crescente, pagando dividendos, ótimos fundamentos, né? Excelentes fundamentos. Então assim, eu pegaria, entraria nela naquela época, só que depois eu iria acompanhando ela, e quem viu aí os últimos anos de Cielo, entrou muita concorrência, ela não conseguiu se reinventar, e caiu demais o lucro dela. Eu não me arrependeria de ter comprado ela, porque os fundamentos dela estavam muito bons na época, e eu peguei e comprei ela com base na minha estratégia. Então eu não teria arrependimento disso. Mas se eu continuasse com Cielo, né, depois de, sei lá, dos últimos 2 anos, se eu tivesse acompanhado ela e continuado com ela, aí sim eu teria me arrependido. Por quê? Porque caiu o preço dela? Não, não por isso. Mas porque eu vi o lucro dela, por exemplo, estava em 40%, em um ano, de um ano para o outro, caiu para 10%. Cara, ali você já começa a abrir o olho e ver. E falar bem assim, poxa, está acontecendo alguma coisa aí. É por quê? É porque teve alguma crise, alguma coisa errada. E aí você vai estudando a empresa, não foi por causa disso. Foi porque entrou concorrência, ela não soube se reinventar, né? Ela não soube continuar atuando nesse mercado sem o monopólio que ela tinha daquele tamanho, né? Então aí, se eu não tivesse vendido, eu teria me arrependido. Esses daí foram exemplos, tá, pessoal, que eu dei. Então, assim, não aconteceu nada disso comigo, tá bom? Eu nunca comprei Cielo, não tive Cielo. Quando eu comecei a investir há 2 anos atrás, eu já não gostei dos fundamentos de Cielo, né, do mercado dela, então eu nem entrei nela, tá? Mas o Banco Itaú eu tenho. Então, assim, pode ser que pra frente o Banco Itaú não dê certo, entende? Mas eu não vou ter por que me arrepender. Primeiro, porque eu faço gerenciamento de riscos, então eu diversifico muito minha carteira tem bastante ativos. Então, se Itaú parar de me dar dividendos, de me pagar lucros, os fundamentos dele cair, eu tenho outros ativos ali que conseguem balancear minha carteira e segurar minha carteira, né? Então, assim, tá dentro da minha estratégia, tá dentro do meu risco, né, que eu aceitei correr. Então, isso daí não teria um arrependimento para mim, né, na minha carteira, no meu objetivo, porque eu sabia exatamente o que eu estava fazendo quando eu entrei nele, tá? Então, você vê a diferença de como que são as coisas, porque a especulação, ela pode ter até algum fundamento, as pessoas podem achar que vai acontecer aquilo ali, mas não tem certeza. Você não tem como controlar aquilo ali. Se arrepender por uma coisa que você não controla, é uma coisa muito complicada, sabe? Uma coisa muito passional e como eu falei, é completamente mindset, é mentalidade. Tá? Então você está se arrependendo por uma coisa que você não tinha controle, você não tinha certeza nenhuma. Agora, quando você entra olhando os fundamentos da empresa, você não tem por que se arrepender se essa empresa der problema depois. Porque você entrou sabendo o que você estava fazendo, sabendo que essa empresa, os fundamentos dela eram bons, né? Então você entrou nela já sabendo daquilo ali, com certeza daquilo ali. Então se acontecer alguma coisa no futuro, você não tem que se arrepender porque você entrou daquele jeito. Você pode se arrepender porque você não tomou decisões certas depois, mas ali você tomou a decisão certa. Então nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre isso, passar para vocês que quando for entrar no ativo, saiba por que você está entrando nele, né, você tenha certeza do porquê você está entrando nele. Se for para ter uma parte de risco na sua carteira, cara, separe esse risco, sabe o que você está fazendo, né? Aceite esse risco, que você pode ganhar ou perder nele, né? Mas sabe o que está fazendo, não compra só porque os outros falaram, ou não se arrepende porque aconteceu de uma coisa de você não ter controle sobre aquilo ali, tá bom? Porque isso daí faz muita diferença no longo prazo, isso daí faz muita diferença aqui, ó, na nossa cabeça, né? Tanto que ela falou aí, quase que ela saiu da bolsa e desanimou por causa disso. E não faria sentido nenhum você desanimar por causa disso. Então nesse vídeo era isso que eu queria falar com vocês, para vocês terem certeza aí do objetivo, buscar o objetivo que vocês têm pro perfil de vocês, tá bom? Para não se arrepender depois. E pedir para vocês, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, ativa aí o sininho das notificações, se inscreve no canal
E nesse vídeo eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!